Bom dia a todos, a paz do Senhor. Eu quero hoje falar com os irmãos sobre um assunto muito importante que Deus, Ele preza muito por isso. E para isso que fomos criados, formados para sermos adoradores do reino de Deus. Então, junto comigo, eu quero que os irmãos leiam o Salmo 113, versículo 1 e 2, que diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, nós fomos criados por Deus para quê? Para sermos adoradores dele. O Criador dos céus e da terra, o único, verdadeiro, o eterno, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Deus forte e verdadeiro, esse é digno de honra, glória, louvor e adoração. Não adianta a gente se prostrar diante de imagem, porque imagem nenhuma vai fazer alguma coisa. Deixe disso, porque a Bíblia mesmo fala que aqueles que adoram imagem são como tolos diante de Deus. Deus, Ele é o único. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele passeando pela praça ali da cidade de Éfeso, ele viu na praça os nomes, estátuas de todos os deuses. Mas ele observou num lugar que não tinha estátua, não tinha nada descrevendo a não ser o Deus dos céus. Então nós devemos adorar aquele que a gente não vê, mas crer em nossos corações. Irmãos, a palavra louvai quer dizer aleluia. Aleluia significa o quê? É duas palavras em uma. Halel, que significa louvor, e Iá, que é a abreviação de Jeová ou Iavé no hebraico. Esta palavra traz em si, irmãos, uma convocação de Deus para o adorar. Lembra que Jesus disse que Deus fala àquela mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é em lugar, até na sua própria casa você pode adorar a Deus. No seu trabalho você pode adorar a Deus. Não é só no templo que você vai adorar a Deus. Deus, Ele quer saber se você é o verdadeiro adorador, que em todos os lugares você o adora. Em todos os lugares você é testemunha dele. Não é só ser crente dentro da igreja, dentro do templo, para o pastor ver, os irmãos ver. Eu quero saber se você é servo de Deus, adorador de Deus na faculdade, na escola, no trabalho. Deus quer saber disso. Muitas vezes na minha vida, Deus já me chamou a atenção muitas vezes por causa disso. No trabalho a gente tem que ter o nosso posicionamento de cristão, de servo. E muitas vezes eu fazia brincadeiras que não convinha para testemunho de um servo de Deus. Porque nós, irmãos, somos reino de Deus, que está lá em Apocalipse,
e sacerdotes reais. Sacerdote real. O que é que um sacerdote faz? O que é que nós, sacerdotes, podemos fazer? Ministrar o trabalho na casa do Senhor e viver uma vida de santidade. É isso que Deus quer na nossa vida. E adoradores do reino, adorador dele. Sermos um arauto, a mesma coisa. Arauto quer dizer o quê? Guerreiros. Proclamador de um reino. Mensageiro. Arautos quer dizer isso. Você é um arauto de Deus? E você que está visitando este blog pela primeira vez, você é um arauto de Deus? Você crê nessas escrituras? Mas, irmão, essa escritura foi feita por homens, sim, mas inspirado pelo Espírito Santo. Se essa escritura não fosse divinamente escrita, tu acharia que essas escrituras demoraria 200 anos? Não demoraria 100 anos. Quantos escritores aí que viveram no século XV, no século XIV, no século I? Cadê as escrituras deles? Estão no museu. Mas a Bíblia, ela é o livro mais lido no mundo. O Salmo 23 é o salmo mais lido no mundo. Aquela passagem que Jesus Cristo, que João escreve lá em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, e você, ouvinte da palavra de Deus, você é um arauto? Você é um sacerdote de Deus? Se não é, procure ser. Procure ser. Porque, a majestade do Senhor, Isaías 40, versículo 15 ao 17, ele diz assim: eis que as nações estão consideradas por ele como um pingo que cai do balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É a majestade de Deus. Deus está acima das nações. Deus está acima dos tronos, principados, potestades. Ele está acima disso. Então o que ele quer de você? Que você seja um adorador, que venha ser um arauto dele, um sacerdote, reino dele. Aí ele vai cuidar de você, como ele já tem cuidado de você. Você que está passando uma prova muito forte, isso daí até o tempo que ele chegar. Quando ele chegar, tudo vai ser tirado da frente e você vai passar. Lembra do Mar Vermelho? Moisés com o povo, Faraó atrás para querer matar. Mas Moisés, Deus diz, toca nas águas. É quando Deus chega, gente. Não adianta você correr para um canto, correr para o outro, porque as coisas só vão acontecer quando Jesus chegar para remover a pedra e desatar você. Então, gente, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deixa de estar acreditando em baboseira de Satanás, se prostrando diante de imagens. Não!
porque é antibíblico. Leia a palavra, você vai ver que toda vez que Israel se prostrava diante de alguma imagem, Deus permitia que os inimigos de Israel o oprimissem. O que é que está acontecendo nesse país? A idolatria está tão grande, Deus está permitindo tudo que não presta nesse país. Aperto, gente. Vamos acordar, vamos louvar a Deus, vamos produzir frutos dignos de arrependimento, se arrepender dos erros que cometemos e aí seguir em frente como verdadeiros adoradores. É isso que Deus quer, que o povo reconheça Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Ah, mas irmão, então, mas por que Deus permite tudo isso? Por causa do livre-arbítrio. Ele te deu livre-arbítrio. Deu livre-arbítrio a esses povos, essas pessoas, esses políticos que são ladrão. A maioria dele é ladrão. Rouba o povo, não tem temor a Deus. Você acha que Deus está satisfeito com eles? Não está, não. Mas muitas capas dele vão cair. Muitas das capas deles vão cair. E vão ficar sem nada. Porque não se brinca com Deus. E eu vou dizer uma coisa mais. Porque assim diz o Altíssimo, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vê que Deus não esqueceu de você, Ele habita no teu coração. Mas se você der lugar, abrir a porta, como Ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu e o Pai entraremos e faremos nele o quê? Morada. Então abre a porta do teu coração para tu ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Procura uma igreja evangélica. Não fica nessa situação, não. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mover a pedra. E quer desatar você. E fazer você crescer, amadurecer e ser um arauto, um sacerdote de Deus. Um reino de Deus na tua vida. Então, irmãos, esta é a palavra de Deus. Seja um adorador, seja verdadeiro adorador. Não fique vivendo uma vida desordenada diante de Deus. Mas eu estou prosperando. Sim, Deus está abençoando. Mas se você não se arrepender, você vai perder muito. Porque Deus é santo. E Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, procura ser esse verdadeiro adorador, tá bom? Em nome de Jesus, tenha um bom dia, a paz do Senhor para todos. Se quiser uma palavra ou uma oração, escreve para nós, entra no nosso e-mail, escreve, ou coloca a mensagem no blog, no Face, que nós estaremos orando por você. Nós, arautos do Senhor, estaremos orando por você. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor dê vitória a você neste dia e a nós todos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.